Alô, amigos da Flu News, sou o Douglas Vandercock. Estou aqui hoje com uma presença muito especial. Nosso amigo Júlio César, o Julinho, lá de Piauí. Julinho não, Julim, lá de Piauí, conhecido como Julinho, vai falar aqui pra gente sobre uma coisa que talvez poucos torcedores sabem. A torcida do Fluminense não é grande só no Rio, não. Ela é grande em todo o Brasil. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Julinho, falando exatamente disso, dessa grande torcida do Fluminense que a gente tem lá no Piauí, né, Julinho? Fala um pouquinho pra galera quantas torcidas tem, mais ou menos em média quantos torcedores existem filiados a ela, como é essa situação lá no Piauí? Bom, no Piauí nós temos basicamente 3 torcidas organizadas do Fluminense. Na capital nós temos 2, que é a Guerreiros Tricolores e a Flu Piauí, e nós temos a torcida do Litoral, que é a Parna Flu. Estas torcidas são compostas basicamente de torcedores abnegados, fanáticos pelo clube. Aqueles torcedores mesmo que vestem a camisa, que acompanham o clube, e nós somos em média 1000 pessoas. São 200 pessoas da Flu Piauí, umas 200 pessoas da Guerreiros Tricolores e umas 200 pessoas do Litoral. Mas essas torcidas também se coligam com outros grupos de pessoas que também são torcedores do Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe, isso não é só na torcida do Fluminense, a gente tem um grande problema, que é aquele embate entre os torcedores. Lá no Piauí isso é diferente, tem como um torcedor de um certo grupo conviver com o do outro? Convive, tem suas animosidades, mas convivem. Mas é um pouco difícil contornar determinadas situações, porque existe sempre aquela questão de um querer ser mais torcedor do que o outro, aquela coisa da vaidade, mas no fundo... Sempre puxa mais pro meu lado. Exatamente, mas no fundo todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, nós somos uma grande família no Piauí, torcendo pelo Fluminense. Essas torcidas são fanáticas, são torcidas que são muito organizadas e que a gente está muito envolvido com o Fluminense. Nós somos apaixonados pelo Fluminense, tão apaixonados que criamos até o Fluminense lá do Piauí. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa história de um ser mais tricolor do que o outro. Eu acho que isso não existe. Você que está no Piauí ou quem está no Rio de Janeiro é tricolor, todo mundo igual. Não é porque que a gente tem mais chances de ver o Fluminense que a gente vai ser mais tricolor do que o outro. Outra coisa que eu queria saber em relação às torcidas é como que faz para assistir os jogos do Fluminense, já que normalmente o Fluminense pouco joga lá no Piauí, né? Então, tem algum local que vocês se reúnem para estar acompanhando? Se vocês viajam para ver os jogos do Fluminense, como que funciona? Exatamente, nós acompanhamos o Fluminense time físico no Nordeste. Todos os jogos do Nordeste nós fazemos caravana, alugamos ônibus, fazemos caravana de avião para participar dos jogos do Nordeste. Esse ano nós vamos ter 3 jogos no Nordeste. Esse nós vamos, seria a torcida, as 3 torcidas? As três torcidas. Cada uma geralmente leva um ônibus para participar de um evento dessa magnitude que existe esse ano, 3. Um contra o CSA, um contra o Fortaleza e outro contra o Ceará. Aí quando o jogo não é no Nordeste, quando é jogo com um time contra o São Paulo, contra os times do Sul, como é que vocês fazem? Quando o jogo não é no Nordeste, funciona de 2 maneiras. Quando o jogo, as 2 torcidas da capital, que é a Guerreiros Tricolores, assistem o jogo no restaurante tradicional, que é o Sapucaia, que fica na Zona Norte. E o outro grupo da Flu Piauí assiste na Zona Leste, numa outra churrascaria Matisse. São verdadeiros guetos de tricolores no estado do Piauí. E o pessoal de Parnaíba assiste lá no Bar do Marcos, que é tradicional, um bar que existe lá e que reúne, cada um desses bares reúne 100 torcedores em média por jogo do Fluminense no Piauí. Uma coisa também muito legal da gente falar é dessa junção de torcedores. Grupos se reunindo para estar assistindo o Fluminense, e a gente viu uma coisa legal, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, dessa movimentação que foi em Laranjeiras no domingo. E a gente estava conversando, seria legal também se o Fluminense fizesse algum evento desse tipo, levar o jogador que está atuando, que veste a camisa do Fluminense hoje, para poder participar lá com a torcida do Piauí. O pessoal lá também sente um pouquinho dessa falta? Sente. A gente sente que o Fluminense parece que blinda o elenco, blinda os jogadores. Eu acho que esse problema não é só nosso do Piauí, é de todo o Brasil, inclusive de vocês aqui do Rio de Janeiro. O Fluminense, domingo passado, fez uma ação interessante nas Laranjeiras, fazendo um treino para aproximar o time da torcida. Foi um sucesso, eu vi daqui. Então nós somos muito carentes de jogadores, de ver o elenco do Fluminense. Eu acho que a diretoria do Fluminense, na minha opinião, deveria promover ações para levar jogadores em atividade, pelo menos uma vez, como faz os escritores, fazer uma noite de autógrafo,
O clube, Fluminense Futebol Clube, devia aproximar o torcedor do clube e se angariar muitos sócios, muitos associados ao clube. Você já pensou se o Ganso fosse no Piauí? Um dia só que o Ganso fosse no Piauí, quantos torcedores, quantas pessoas do Piauí, do Maranhão, do Ceará não iriam receber o Ganso no estado do Piauí para se associar ao Fluminense? O sócio torcedor ia ganhar muito com isso. O Fluminense precisa ver esse lado aí. O Fluminense fica muito longe do torcedor. Até aqui no Rio de Janeiro, na sede, fica difícil. E aqui eu só estava confirmando aqui com a produção aqui, o Ganso é lá do Pará. Então isso aí que você falou seria uma coisa interessante, não só do Ganso, como a gente poderia fazer um jogador que fosse do Sul. O Fluminense levar esse jogador que tem alguma ligação com o Sul, para o torcedor tricolor no Sul, para ter realmente essa aproximação torcida e jogador não só no Rio, como também em outros estados. Outra coisa, a gente já vai chegando aqui no final dessa primeira entrevista, outra coisa que eu queria saber de você é dos associados. Vocês costumam ser sócios do Fluminense mesmo distante? Exatamente. A maioria dos nossos torcedores do Piauí, da Flu Piauí, da Parnaflu e da Guerreiros Tricolores, quem não é sócio está tentando se associar, porque isso vai muito da credibilidade que o clube passa para o torcedor. A gente viu que nas administrações anteriores, as administrações anteriores não passavam essa credibilidade para o nosso torcedor. Essa administração agora está passando mais credibilidade. Então, quanto mais credibilidade que a torcida tem no time e na diretoria do time, ele se associa ao clube. E estava faltando isso. A torcida andava muito carente de títulos, de resultado, e essa diretoria nova aí está nos acenando com novas possibilidades de disputar títulos. Com jogadores de renome, o Nenê, o Ganso e outros jogadores que eles estão prometendo para a gente aí, e estão prometendo essa direção vitoriosa que eles tiveram no passado com aquela parceria que a gente muito lembra aí. E aqui só a produção confirmando aqui, o Ganso é de Ananindeua do Pará, então o estado eu consegui acertar. Julinho, para terminar aqui a nossa entrevista, queria que você deixasse um recado claro. A gente sabe que o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, também acompanha o nosso canal. Deixa um recado direto para o presidente do Fluminense. Presidente, Mário Bittencourt, nós temos plena confiança na sua gestão, na sua administração, e o que nós queremos para o Fluminense é um futebol forte. Nós, torcedores do resto do Brasil, dos demais estados do Brasil, nós só dependemos do futebol. Nós queremos o futebol forte do Fluminense, para que a gente volte a gritar aquele velho refrão, é campeão, que a gente não tem há 10 anos, que está entalado na nossa garganta esse grito de campeão. É isso que eu queria pedir para o nosso presidente, desse uma atenção especial para o futebol, porque o nosso time é o Fluminense Futebol Clube, é a nossa razão de ser o futebol. É isso aí, saudações tricolores. Valeu, galera, fiquem ligados que vamos ter grandes novidades sempre no canal Flu News, direto do YouTube. Valeu. Vai fazer